suas mãos e aplauda aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Exaltamos o teu santo nome, Deus. Declare nessa noite: estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, na verdade, na vida. Aleluia! E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é. Vou avançar. Meu alvo é Cristo, declare. Meu alvo é, eu vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aplauda bem forte o nosso Deus, nosso alvo, o alvo da nossa adoração nessa noite. Aleluia, Deus. Tu és tudo para nós, Senhor. És minha vida, minha alegria, és minha força para prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Deus. Te agradeço, Senhor, viverei ao teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome.
povo te adora nessa noite, Deus. Te exaltamos com tudo que há em nós, Pai. Com todo o nosso coração queremos declarar-te. Com todo o coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Você pode declarar isso? Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que eu te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que eu te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pro teu louvor, como um filho que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Eu te adoro, meu Rei. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Tome a sua Bíblia agora. Levante bem alta a sua Bíblia, mais alto que você puder. Bem alto. Sua Bíblia pode estar no seu iPhone, no seu iPad e até dentro do seu coração. Então levante, vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. E a palavra do Senhor nessa noite vai ser dividida pelo pastor Luciano Subirá. Eu sei que Deus mais uma vez estará falando com todos nós, mas eu queria deixar também uma oportunidade para os irmãos. Toda segunda-feira nós temos 2 cultos à noite. Um deles às 19h30, lá no tabernáculo, chamado Culto do Bom Samaritano. É uma reunião bem específica para quem está desempregado, pessoas que não estão trabalhando. Semana passada nós tivemos quase 300 vagas de emprego. Ou seja, no meio de tanta crise, é uma reunião só para abençoar, edificar as pessoas e mostrar as vagas de trabalho. Não é só para crente não, pode trazer espírita, católico, macumbeiro, qualquer pessoa. Queremos é abençoar, mostrando as vagas de trabalho que recebemos. Mas às 20 horas, aqui, amanhã, nós teremos o culto CRI, que é cristão empreendedores. Mas amanhã quem estará ministrando vai ser o pastor Luciano Subirá. Como a capela, nós só temos ali 600 lugares, então transferimos essa reunião para aqui. Vai ser aqui amanhã essa reunião. Mas aí você pensa assim, mas é só para empresários, pessoas que... Não, se você tem um carrinho de pipoca, amanhã você pode ter 10 carrinhos de pipoca. Se você hoje tem um táxi, amanhã você pode ter uma frota de táxi. Mas é para toda a igreja, é para toda. Porque muitas vezes as pessoas já querem começar pulando lá em cima. Então amanhã, às 20 horas, essa reunião é para todos. Amanhã a reunião do CRI vai ser aqui. Olhe para o irmão que está ao seu lado, fala com ele, meu irmão. Amanhã, se você estiver vivo, o melhor lugar para você estar é aqui, às 20 horas. Você não vai se arrepender. Mas fale para ele, você não vai se arrepender. Quantos estão prontos para receber a palavra do Senhor?
Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Você pode sentar. Eu queria destacar o seguinte: talvez você ainda não tenha nem o carrinho de pipoca, mas sonhe em se tornar um empreendedor um dia. Você também é nosso convidado. A palavra que eu vou compartilhar amanhã, o tema é negociando com Deus. Você vai entender amanhã, eu creio que vai ser algo especial. Estou muito feliz de poder estar com vocês. Tivemos o fim de semana participando, né, do Congresso Família em Foco. Foi um tempo especial, abençoado. E antes de começar a pregar e compartilhar o que Deus colocou no meu coração, eu queria só aproveitar para fazer uma propaganda. Daqui um mês, é um mês, né? Do dia 4 ao dia 7 de junho, nós teremos a Conferência do Espírito Santo aqui na Lagoinha. E nós conseguimos um cara muito legal para vir ministrar. Ele vai estar ministrando um evento de jovens da nossa igreja. É uma conferência que acontece na mesma ocasião, que é o Desperta. Mas nós abrimos mão uma noite, decidimos compartilhar com Carisma e com Lagoinha. É o Todd White. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar desse cara, mas ele é fantástico, a forma como ele se move no Espírito Santo, né? Ao mesmo tempo a simplicidade, a contundência com que ele se move nos dons. É um evangelista das ruas, desse que, né, demonstra Jesus pela ação e a manifestação do poder de Deus. Eu tive o privilégio de vê-lo numa escola do evangelista Reinhard Bonk, ele estava no meio da equipe, foi uma das pessoas que mais nos impactou, e a gente conseguiu trazê-lo e vamos dividi-lo. Ele vai estar uma das noites, e depois fala tão bem dele, eu também venho junto. Mas agora eu perdi a empolgação de dizer que venho junto. Mas vai ser um tempo muito especial e eu quero encorajar você, né, porque vai ser uma oportunidade especial e você com certeza não vai se arrepender. Amém? Abra, por favor, sua Bíblia, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou falar já, porque eu não sei como é que vai terminar depois. Eu trouxe comigo alguns livros hoje, que vão estar à disposição no final da reunião, ali na tenda da bênção, por aquele preço especial de R$5 o livro, em 5 parcelas de 1 no cartão de crédito. Eu não tenho muitos títulos ali, mas nós temos ali o livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Esse livro está relacionado com a palavra que eu vou compartilhar hoje. Temos ali também, nessa mesma linha, o livro do Dwayne Roberts, Uma Coisa, Buscando Corajosamente Tudo Aquilo que é Importante. A gente vai ter ali à disposição no final o livro A Outra Face dos Milagres. Esse livro fala sobre buscar a Deus, para onde eu mostro? Para cá? Fala sobre buscar a Deus não apenas por causa daquilo que Ele faz, mas principalmente por causa daquilo que Ele é. Quem busca a Deus só pelo que Ele faz vai acabar perdendo o que Ele é. Quem busca a Deus pelo que Ele é, inevitavelmente vai ter o que Ele faz. Temos ali o livro O Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural de Oração. Esse tem sido um dos princípios mais poderosos que eu tenho tido contato e podido praticar, e tem sido algo revolucionário. Nós temos o livro Conhecimento Revelado, que fala a respeito de você entrar no lugar de entendimento espiritual e de revelação da Palavra de Deus. E temos ali também outros 2 livros. Um deles foi lançado agora no Congresso Louvor e Adoração do Diante do Trono, com o prefácio da Ana Paula, Dia e Noite Sem Cessar. Como entender e se envolver no movimento de oração e adoração contínua. Tanto o livro Uma Coisa, como esse Dia e Noite Sem Cessar, e o DNA do Nazireu, que é do Lou Engle, fundador do Decol. Esses 3 são lá do IHOP, de Kansas City, que é a sigla para International House of Prayer, ou Casa Internacional de Oração. A gente tem sempre destacado que esses irmãos já estão há mais de 15 anos, orando e adorando a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles têm mais de 1000 obreiros se revezando em turnos na casa. É algo muito especial. Mas, para mim, além dessa visão de oração e adoração,
eles têm uma visão muito forte de paixão por Jesus, de intensidade na busca a Deus, e eu creio que esses materiais podem te abençoar. Os outros livros que não são os meus, eu não tenho como vendê-los a R$5, nós temos os custos de tradução, royalty internacional, então eles vão estar sendo vendidos a R$10, mas também naquela situação, se estiver muito difícil para você, a gente parcela em 5 de 2, que a intenção é te abençoar e colocar uma ferramenta na sua mão. Amém? Vira para o irmão ao seu lado, faz aquela melhor cara de crente, se puder, fala que Deus vai falar ao seu coração. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 15 até o 17. Eu não dei os versículos antes. João 21, de 15 a 17. O texto sagrado diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Pai, nós queremos declarar mais uma vez a nossa confiança na ação do Teu Espírito Santo, para que a gente não tenha apenas uma exposição a um discurso, a uma palestra, mas que a Tua palavra chegue vivificada por revelação, pela ação do Espírito Santo, com aquela aplicação e aquele trato personalizado que só o Espírito da verdade pode fazer. E que o Senhor encontre em nós um coração responsivo, vulnerabilidade, para que a gente receba mais do que informação, para que a gente se permita ser tocado pela Tua palavra e receber, de fato, a ação do Senhor, o propósito para o qual a Tua palavra está sendo liberada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus tem me incomodado muito nos últimos anos a falar sobre esse assunto. Talvez essa é uma das mensagens que eu mais prego e repito nas minhas andanças e viagens por esse Brasil e fora dele, porque há 21 anos atrás, na verdade, entre o final de março e o começo de abril de 1994, eu estava, na verdade, no início do meu ministério pastoral, há poucos meses, pastoreando e à frente de uma igreja. Eu morava em Guarapuava, no interior do Paraná, na ocasião, e eu lembro que nós tínhamos o culto do domingo, uma reunião só na época, uma reunião na terça-feira à tarde, que nós começamos pensando principalmente nas irmãs cujos maridos não eram convertidos, tinham dificuldade com o horário do culto do domingo à noite, e a gente queria poder tocá-las. E tínhamos uma reunião de ensino na quinta-feira à noite. Nem o culto da moçada no sábado tinha ainda. Estava há poucos meses ali como pastor. Eu lembro que no final de uma reunião da terça-feira, me procura a irmã Maria. Irmã Maria era alguém que tinha sido impactada pelo poder de Deus numa das nossas reuniões. Ela chegou com uma situação séria de um câncer muito complicado, e o Senhor a curou de uma forma instantânea. Foi algo assim espetacular o que Deus fez em favor da irmã Maria. Obviamente a irmã Maria se converteu. E com o impacto do que ela experimentou, toda a família foi ganha para Jesus. O que Deus fez em toda aquela casa foi uma obra linda. O esposo dela, eu gosto sempre de destacar isso, era um camarada que vivia mais deitado do que de pé, do tanto que bebia. Mas Deus também o alcançou e o salvou. Eu, de vez em quando, para tentar explicar o tanto que ele bebia, eu costumo brincar que do golinho que dava para o santo morreu de cirrose, para você ter uma ideia. Mas Deus salvou toda aquela família, obviamente, pelo impacto de toda essa ação de Deus. Eles se tornaram pessoas muito dedicadas ao Senhor. Irmã Maria era uma pessoa de um coração enorme para Deus. Se tornou uma mulher de oração, fervorosa, dedicada, crente de verdade. E nesse dia, no final da reunião, percebo a irmã Maria me rodeando. Ela era uma pessoa muito tímida, introvertida. Eu deduzi que ela estava tentando uma oportunidade de se aproximar e falar, e tentei facilitar as coisas. Falei: irmã Maria, você quer falar alguma coisa? Ela se aproximou e falou: sim, pastor. E ela começou dizendo: eu tenho certeza que eu não estou louca, pastor. Quando ela falou isso, minha vontade era brincar.
que nenhum louco acha que está louco, então achar que não está louco não é nenhuma garantia de que não está louco. Mas eu vi que ela estava muito tocada, emocionada. Eu acabei pulando essa parte. Falei, por que a senhora está me dizendo isso? E ela me contou a seguinte história. Ela diz, domingo à noite, enquanto nós estávamos no momento do louvor e adoração, ela diz, pastor, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. O barracão que nós usávamos, que tínhamos alugado para começar a igreja, ele tinha todo o telhado, era uma estrutura, as tesouras de sustentação eram todas de ferro, de metal. O telhado era de zinco também. Ela diz, durante o louvor, eu levei um susto enorme porque eu vi um barulho de metal retorcendo. E ela diz, eu olhei para cima imaginando que o telhado estava caindo, que o telhado estava vindo abaixo, porque era um barulho muito forte de metal retorcendo. Ela diz, mas quando eu olhei para cima para ver o que é que estava acontecendo, ela diz, meu susto foi maior ainda. Ela diz, eu vi o telhado da igreja se abrir de fora a fora pela metade. Ela diz, metade enrolou para um lado, como quando se abre uma lata de sardinha, metade enrolou para o outro. E ela diz, eu estou pasmo, assustado, olhando o céu acima de nós. Ela diz, pastor, de repente os céus se rasgaram e também se abriram. E ela disse, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10 mil vezes o sol. Ela diz, eu vi os anjos à sua volta. Ela diz, um dos seus braços estava estendido, a mão aberta. E ela diz, quando eu olhei aquela mão, quando eu vi não apenas uma marca, mas um buraco naquela mão, ela diz, eu sabia exatamente que era o Senhor Jesus. Ela diz, o outro braço não estava aberto ou estendido para o lado. Na verdade, estava estendido para frente, a mão fechada, o dedo em riste, apontando na nossa direção. Ela diz, pastor, então ele falou. E ele fez por 3 vezes a mesma pergunta. E a pergunta que ele fez foi, tu me amas? Ela diz, eu demorei para entender que aquilo era uma visão, porque para mim era algo tão real, que ela diz o tempo todo, eu imaginava que era algo literal acontecendo. Ela diz, eu chegava a olhar à volta e me perguntar, ninguém está vendo o que está acontecendo, ninguém está ouvindo. Ela diz, então, ele falou a segunda vez, e ela diz, deu para entender por que a Bíblia compara a voz de Deus com a voz de um trovão, porque aquela voz era muito forte. E pela segunda vez, ele trovejou, tu me amas? Aí diz, pastor, então pela terceira vez, aquela voz ressoou, perguntando, tu me amas? Aí diz, depois da terceira pergunta, o céu se fechou, o telhado voltou ao normal. E ela diz, só então eu entendi que tinha sido uma visão. Ela diz, quando eu fui embora para casa, ela diz, não que eu tenha ficado enferma, mas o meu corpo reagiu debilitado diante da intensidade da visão. Ela diz, eu fui para a cama no domingo, só levantei hoje na terça, para vir te contar o que aconteceu. Eu estou ouvindo a irmã Maria e eu sinceramente não sei o que dizer. No entanto, há um impacto de Deus dentro de mim, há um testemunho do Espírito Santo, de que de fato uma experiência sobrenatural foi concedida à irmã Maria, mas eu, muito novo, não só no ministério, como pessoa, não fazia ideia de como lidar com aquilo. Eu só lembro de ter dito para a irmã Maria o que eu hoje classifico de uma bobagem. Eu falei para ela, irmã Maria, como é que você sai de um culto, tendo uma visão como essa, sem contar nada disso para a gente? E isso ainda não é a parte da bobagem. A parte da bobagem foi eu dizer para ela o seguinte, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que Ele queira falar, você imagina quando Ele quiser mesmo o escândalo que Ele não vai fazer. Mas a verdade é que eu falei aquilo sem ter ideia de como lidar com a informação, com a experiência que ela está me contando. E como bom crente, quando não sabe o que fazer, querendo ganhar tempo, embora eu não estava mentindo o que eu ia dizer, mas eu queria ganhar tempo, falei para ela, vamos orar. Porque eu não sabia o que fazer com aquilo. E passou a terça-feira, passou a quarta-feira, e chegamos na quinta, que é o dia quando teríamos uma nova reunião. Quinta-feira, fui fazer uma visita para uma família da igreja, no horário nobre, que é o horário do almoço. Na época era ainda solteiro e precisava, além de cuidar do rebanho, garantir a sobrevivência, né, irmãos? Então, esse casal da igreja havia convidado eu e um outro pastor para que a gente tivesse um tempo de comunhão, não era nenhuma visita para lidar com nenhum tipo de problema. Eu só me lembro de quando chegamos e já fomos sentando ali à mesa e eu senti falta de uma das filhas do casal, tinham 2 filhas. Eu senti falta da mais nova, a Tássia, que na época tinha alguma coisa entre 7 ou 8 anos de idade. E eu perguntei, cadê a Tássia? Não vem almoçar? E a mãe respondeu, disse, não, ela está no quarto, não vem comer não. Minha primeira pergunta foi, está de castigo? E a mãe disse, não. A mãe disse assim, ela nem foi na escola hoje, pastor.
ela desde o momento em que acordou, tudo que essa menina faz é orar e chorar. E ela não quer nem comer. Irmão, uma criança de 7, 8 anos não queria ir na escola, a gente entende. Mas desde que acordou, enfiada no quarto, orando e chorando, a ponto de não querer comer, não me diga que isso é comum. Eu, impressionado, olhei e perguntei o que é que ela sonhou que impactou tanto essa menina. E aquela mãe disse, olha, toda vez que ela tenta contar, ela chora. Mas juntando os pedaços, foi mais ou menos o seguinte sonho. Ela sonhou que nós estávamos lá na comunidade, havia terminado o período do louvor, o senhor subiu ao púlpito, à plataforma para pregar. E na hora que o senhor subiu, o telhado da igreja se abriu pela metade. Eu pensei, vai começar tudo de novo. Mas a visão não era a mesma. Ela diz, o telhado da igreja se abriu no meio. Ela diz, e de repente o Senhor Jesus veio descendo. E Ele veio descendo até que Ele se colocou em pé do seu lado na plataforma. Ele te abraçou, sorriu de uma forma muito meiga, gentil para você. E disse, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. Irmão, eu não consigo descrever para você o que aconteceu dentro de mim quando eu vi essa mãe contando esse sonho. O Espírito Santo me pegou de um jeito por dentro, que eu não tenho palavras para descrever, mas a minha oração é que Ele faça a mesma coisa com você hoje. Aquela mãe emocionada ao contar aquilo, eu emocionado ouvindo, e eu lembro que eu perguntei o que emocionou tanto a sua filha nesse sonho. Eu, fazendo brincadeira do que ela me contou, eu falei, é o fato de que eu não vou pregar isso que emocionou ela. E a mãe disse assim, não, foi o olhar do Senhor Jesus. Ela disse, pastor, eu tenho certeza que isso não foi só um sonho, foi uma visão de Deus. Porque o tempo todo minha filha diz, mãe, eu nunca vi tanto amor no mundo como eu vi naqueles olhos. Ela diz, pastor, eu não sei o que a minha filha experimentou, mas ela está debaixo de um impacto de Deus muito grande. Irmão, eu nunca comi uma comida tão depressa, eu não vi a hora de me mandar embora dali. Eu só lembro de ter passado pela porta do apartamento onde eu morava e me jogado já no chão da sala. E ali o Espírito Santo me visitou de uma forma muito marcante. E o que eu experimentei aquele dia, eu não quero sugerir de forma alguma que essa é a forma, a maneira como Deus fala comigo o tempo todo. Mas o que eu experimentei naquele dia, eu creio que me dá o direito de dizer o que os profetas do Velho Testamento diziam, veio a mim a palavra do Senhor. E o que eu quero compartilhar com você hoje, a partir desse texto, eu não vou pregar a experiência da irmã Maria, eu não vou pregar a visão da Tássia. Eu estou usando isso como uma ilustração para introduzir o assunto. Eu quero compartilhar com você algo que as Escrituras dizem. Mas a forma como o Senhor me guiou a essas verdades, eu preciso reconhecer, glorificar a Deus, porque talvez eu nunca teria enxergado ou visto essas coisas sozinho. E naquele dia eu lembro que quando eu me joguei já ali no chão, chorando, eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo, todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Irmão, isso não é algo comum. Duas pessoas terem uma visão aberta do Senhor dessa forma, eu nunca tinha visto isso antes, não vi nada nesse nível depois. E eu lembro que chorando eu falei para Deus, eu não estou entendendo o que é que o Senhor está querendo falar. E eu lembro que eu disse, o sonho da menina não deve ser literal. Falei, não creio que o Senhor vai vir em pessoa pregar no culto. Eu falei, se for, só me avisa que eu chamo a TV, nós vamos fazer um sucesso junto, que eu vou ficar do seu lado, em pé o tempo todo. Mas eu falei, eu não creio que é isso. Eu falei, no entanto, eu não estou conseguindo entender esse sonho. E de repente o Espírito Santo falou uma frase no meu íntimo. Ele diz, eu estou tentando falar com a minha igreja desde domingo. Ele disse, vocês não me deixam. Quando ele falou desde domingo, eu lembrei da visão da irmã Maria. Ele me disse, já passou o culto de domingo, já passou a reunião da terça. Ele diz, e para essa noite você já tem um outro estudo preparado. Ele diz, você pode dar isso qualquer outra quinta. Hoje eu é que vou falar com a minha igreja. E naquele momento ele me disse qual é o único texto da Bíblia que tem as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer. E foi então que eu vim para João 21. E esse é o texto que nós lemos. E quando eu comecei a ler sobre essas perguntas, Jesus a Pedro, por 3 vezes, perguntando, tu me amas? O Senhor começou a falar ao meu coração que o assunto do amor para com Deus, para com Jesus, não é um assunto sem importância. A primeira coisa que ele me fez lembrar é que quando Jesus foi questionado sobre qual é o maior, o principal mandamento, o número 1, a resposta de Jesus, sem titubear, em Marcos 12:30, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças.
E na hora o Senhor me disse, esse é o maior mandamento. Por que é que se fala tão pouco a respeito disso na minha igreja? A minha primeira reação carnal foi querer julgar os pregadores que eu tinha ouvido por muito tempo, pensando, é mesmo, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Eu pensei, já vi pessoas fazerem menção da necessidade de se voltar ao primeiro amor, mas nunca vi alguém desenvolver o tema. Mas enquanto eu estava julgando os outros no meu coração, o Espírito Santo perguntou, e você? Por que é que nunca falou disso? E eu emudeci, eu não tinha resposta. Deus começou a me guiar alguns versículos, que eu confesso, alguns deles eu nunca tinha reparado que estavam na Bíblia, tentando destacar a importância desse assunto do amor ao Senhor. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 22. Paulo disse, se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema é muito forte, ela significa maldito, abominável. E diz qualquer pessoa, e Paulo está escrevendo, querido, para os crentes, para uma igreja, qualquer pessoa que desenvolva uma relação com o Senhor, que não seja baseada em amor, ele diz, seja anátema. E eu levei um choque, porque a impressão que eu tinha, que eu nunca tinha enxergado isso na Bíblia antes. Efésios 6, 24 diz, a graça seja com todos aqueles que amam ao nosso Senhor Jesus com amor incorruptível. Algumas versões dizem amor sincero, perene, mas a palavra usada no original é um amor que não se corrompe. A melhor definição é um amor incorruptível. Porque quando eu e você, querido, mesmo amando o Senhor Jesus, não estamos amando Ele de todo o coração, porque o maior mandamento não é apenas amar o Senhor, mas é amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, entendimento e forças. Eu gosto de chamar isso de amor total. E mesmo se eu e você estamos amando ao Senhor, mas não estamos amando com amor total, como deveríamos, nós não estamos cumprindo o maior, ou o primeiro, o principal mandamento. É por isso que na carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Porque quando o nosso amor, querido, dá qualquer sinal de enfraquecimento, de corrupção, de comprometimento, Deus vai protestar. Porque Ele não espera de mim e de você nada menos do que essa intensidade de amor. Depois de introduzir o assunto, me fazendo entender a importância dele, o primeiro ponto que eu quero compartilhar, que Deus tratou comigo, foi o motivo dessa pergunta. Jesus não está perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas, para ouvir uma resposta positiva ou negativa, sim ou não. Na verdade, Deus nunca pergunta nada para a gente para querer saber a resposta, porque Ele já sabe tudo. Eu tenho aprendido que o propósito das perguntas que Deus faz é nos levar a uma autoavaliação. E Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Mas a palavra que Jesus usa no original grego é uma palavra específica, para conotar um tipo específico de amor. Na língua portuguesa, mesmo no inglês, no espanhol, nós não temos diferentes palavras que conotem diferentes tipos de amor. A gente usa a mesma palavra para essas várias conotações. No original grego, eles tinham palavras diferentes, na língua em que foi escrito o Novo Testamento. Uma palavra pouco conhecida, storge, ela significa amor familiar. A pergunta que Jesus faz é, Pedro, tu me amas? Agapau, uma derivação de ágape, que é o amor sacrificial, o amor perfeito, o amor do tipo de Deus. Mas sabe o que é interessante? Pedro responde uma outra coisa. Pedro responde, tu sabes que eu te amo? Filéu. Filéu é amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. Existia ainda uma quarta palavra no grego para expressar amor, que é eros. Quando o marido fazia aquele convite para a esposa, benzinho, vamos fazer amor, se referindo ao momento de intimidade do casal, ele usa a palavra eros. Então, a pessoa seria específica com o tipo de amor que ela está falando ou querendo conotar. Então, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Agapau? E a resposta de Pedro é, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. É isso que significa a resposta de Pedro. No português, a gente não percebe isso. Porque parece que ele só está dizendo, sim, você sabe que eu te amo. Mas a intensidade de amor que Jesus está abordando, não é a intensidade de amor que Pedro está respondendo. Naquela ocasião, em 94, a gente só tinha o Novo Testamento da NVI, a Nova Versão Internacional. Pela Sociedade Bíblica Internacional, só tinha o Novo Testamento. E eu lembro que eu peguei, naquele momento, para dar uma espiada, o que é que a NVI dizia.
Essa tradução já foi mudada, não está mais como no início. Mas no início, Jesus perguntava a Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro era, tu sabes que eu gosto de você. Agora imagina a moça perguntando para o noivo, benzinho, você me ama? E ele dizendo, te considero muito. Nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu, porque primeiro não é o que ela está perguntando, segundo não é o que ela quer ouvir. Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele diz, eu te considero bastante. Ainda que Pedro esteja respondendo de forma afirmativa, ele está, em outras palavras, dizendo, amar eu amo, mas não é nesse nível da abordagem que você está fazendo. Nós precisamos entender que o propósito da pergunta que ele deu é uma autoavaliação sincera. E nós podemos entender isso sobre vários ângulos. As 3 perguntas, embora pareçam a mesma, elas não são exatamente a mesma, não foram feitas da mesma forma. Na primeira delas, Jesus acrescenta algo que não tem nas outras 2. Ele diz, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Qual era o propósito de Jesus ao fazer essa pergunta? Eu não creio que era incitar alguma competição de amor. Quem amava mais entre os apóstolos? O Senhor Jesus não faria isso. Em outros momentos em que eles começaram a competir, quem era o maior, o Senhor já deu uma tesourada neles e ensinou que não era o tipo de atitude, de coração, de espírito a eles terem. Então o Senhor não contrariaria isso agora para criar uma competição de amor. Por que ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Você vai entender isso quando você volta no capítulo 13 de João. Porque na última ceia, Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair. Quando Jesus diz, um de vocês vai falhar comigo para valer, vai dar uma mancada feia, vários deles se veem dentro da possibilidade de ser a pessoa que vai falhar. E eles começam a perguntar, Senhor, porventura sou eu? Porventura sou eu? Cada um deles quer saber. Agora tem um que além de não perguntar, porventura sou eu? Ele ainda faz uma afirmação muito mais ousada. Que é quem? O abençoado Pedro. Ele disse, Senhor, por ti eu daria a minha vida. Tipo, eu não só não faria uma coisa dessa, como eu morreria por você. Ou seja, o que Pedro prometeu? Agapau, amor sacrificial. Eu te amo a ponto de morrer por você. Eu jamais faria uma coisa dessa. Jesus dá uma encarada messiânica em Pedro. E diz, Pedro, você morreria por mim? Morreria. Ele diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ainda quer insistir na queda de braço. De modo nenhum, Senhor, eu não. Mas nós sabemos o que é que aconteceu naquela noite. Pedro, ele estava com o que eu acabei apelidando de o Speed Romário. E deixa eu explicar para você o que é isso. Depois do trauma do ano passado com a Alemanha, a gente não quer mais falar de Copa do Mundo. Mas em 1994, quando nós tivemos ali o tetracampeonato, que é quando eu recebi essa palavra um pouco antes disso, a seleção tinha se classificado para a Copa, graças a um ato de heroísmo do Romário. E eu me lembro que no final daquele jogo, o Romário, em cadeia nacional de televisão, numa entrevista, eu lembro que ele fez a seguinte afirmação, Romário disse o seguinte, que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, este é o cara. Então o que é o Speed Romário? É quando o cara acha, que até Deus acha que ele é o cara. Tem gente que acha que é o cara, mas tem gente que acha que até Deus acha que ele é o cara. Esse é o mais alto nível de se achar o cara. E Pedro estava mais ou menos nesse Speed Romário. Ele achava que até Deus achava que ele era o cara. Tipo, irmão, olha o que Pedro faz. Ele sinaliza para João, que está com a cabeça reclinada no peito de Jesus, e diz, pergunta quem é. Quem é o vacilão? Descobre aí. O que Pedro está sinalizando com isso? Ele está dizendo, João, eu boto a mão no fogo por mim e por você, nenhum dos outros 10. Mas ele achava que jamais faria isso. E Pedro estava equivocado a respeito do nível de amor que ele acreditava ter por Jesus. E Jesus disse, não vai demorar, você vai descobrir que você não me ama, tudo que você acha que ama. Irmãos, muitos de nós, às vezes andamos num lugar onde nós estamos equivocados a respeito do quanto de fato amamos ao Senhor. Eu me lembro de um culto, quando era adolescente, que eu fui à frente, sim, e o pior é que ninguém chamou. Eu fui porque eu quis. Dobrei meu joelho e falei, Deus, estou aqui para me consagrar, para ser um mártir da causa do Evangelho. Quero dar minha vida por você. E há momentos, querido, que a gente está falando de algo que a gente não faz ideia se realmente tem aquilo ou não.
Mas porque está empolgado, a gente em algum momento pode achar que está se movendo num nível de amor maior. Agora, nós sabemos o que aconteceu aquela noite. Se cumpriu a Escritura, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Nós temos que dar um crédito, irmão, para Pedro, porque ele até tentou defender Jesus no início, quando Jesus foi preso. Ele puxa a espada. A Bíblia diz que ele cortou um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, cá entre nós. Eu não acho que ele queria a orelha. Não sei se foi eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria tentado o pescoço, a jugular. Eu acho que é onde ele deve ter tentado o golpe. Eu acho que o cara, no susto, no reflexo, na esquiva, tenta desviar e perde só um pedaço da orelha. Pedro, além do golpe mal dado, ainda recebe uma bronca de Jesus. Jesus manda ele guardar a espada, ele guarda. Jesus cura a orelha do cara. Eu acho que Pedro pensa, se você quer mesmo ser preso, não quer que a gente te defenda, Deus te abençoe. E ele, com o resto, vai tirando o time de campo. A Bíblia diz, se cumpriu a Escritura, ferirei o pastor, o rebanho se dispersará. Não ficou um. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe. Diz que tinha um jovem enrolado num lençol. Quando tentaram prendê-lo, ele largou o lençol, fugiu nu. Tamanho desespero, porque ninguém queria ser preso. Só que o capítulo 18 de João diz que Pedro e um outro discípulo, é a forma como João fala de si, o Evangelho todo, iam seguindo a distância. O que é essa distância? Se os guardas tentar correr, a gente tem tempo de escapar. Se não, a gente satisfaz a curiosidade de ver onde é que isso vai dar. Mas aquele camarada que tinha prometido dar sua vida por Jesus, não só na primeira oportunidade diante dos guardas correu, mas depois ele entra no Sinédrio. Quando ele entra no Sinédrio, o Evangelho de João é o único que dá esse detalhe, diz que o outro discípulo, que é João, era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que João fornecia peixe lá, a gente não sabe se isso é verdade. Mas o texto bíblico diz que ele era conhecido. É aí que vai fazer sentido a pergunta da criada para Pedro no portão. Você também é discípulo dele? Tipo, esse nós sabemos que é. E você? Pedro diz, eu não. João, querido, se expôs o tempo todo. Pedro não. Pergunta a segunda vez. Ele não tem nada a ver com Jesus. Na terceira vez, o Evangelho de Marcos, que foi escrito debaixo da mentoria de Pedro, dá um detalhe muito específico. Diz que Pedro praguejou. Outra versão diz que ele soltou imprecações. Falando no português mais claro, ele xingou alguém. A gente não sabe se ele está xingando quem está perguntando, ou se ele chegou ao ponto de xingar Jesus, para tentar deixar claro que não tinha nada a ver com Jesus. Pedro, querido, levou esse negócio a um nível terrível. Quando o galo cantou, a Bíblia diz que ele caiu em si, chorou amargamente. E agora Pedro está numa crise que você não faz ideia. E Jesus encontra o Pedro. E eu entendo que a pergunta é, e aí Pedro, você me ama mais do que esses outros? Eu entendo essa pergunta da seguinte maneira, e aí? Você ainda acha que é o cara? Você me ama com amor sacrificial? Eu imagino Pedro baixando a cabeça, diz, amar eu amo. Mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Não é tudo que eu achava que eu era. Eu acredito que eu e você, de tempos em tempos, também precisamos avaliar o nosso coração. E tentar descobrir onde nós estamos em relação ao nível do nosso amor para com Deus. Porque o Senhor não espera, não aceita de mim e de você nada mais, nada menos do que amor total. Então Jesus faz a segunda pergunta. Pedro, tu me amas agapau? Jesus insiste na pergunta, no agapau. E Pedro insiste na resposta a segunda vez. Tu sabes que eu te amo? Filéu. E aí que vem a terceira pergunta. E o versículo 17 diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta. Não foi com as três, não foi com as duas primeiras, foi com a terceira. O que tem de diferente na terceira pergunta que entristeceu a Pedro? Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor que ele está falando, agapau, ele desce para o nível de Pedro. E a terceira pergunta é, Pedro, tu me amas filéu? E eu entendo por trás disso está, é só isso mesmo que você tem para me dar? É só esse nível de amor que você tem para me oferecer? E Pedro responde, a Bíblia diz que ele não só se entristeceu, mas disse, tu sabes todas as coisas. O que é isso tu sabes todas as coisas? Quando eu achava que era o cara, você já sabia que eu ia te negar. Não adianta eu tentar nenhum discurso bonito para te impressionar, dizendo que eu tenho agapau, que eu estou pronto para me sacrificar, porque você sabe muito bem que eu não estou nesse nível.
Essa hora que Pedro baixa a cabeça, com o perdão da palavra, bota o rabinho no meio das pernas, como qualquer cachorrinho assustado, e diz: amar eu amo, mas é só filéu. Irmão, nesse dia eu não consigo descrever para você. Quando eu entendi não só o propósito da pergunta, mas que a razão pela qual Jesus pergunta para Pedro essas 3 vezes. Eu entendi também que o motivo pelo qual o Senhor permitiu que a irmã Maria, naquela visão, o visse fazendo as 3 mesmas perguntas. Não era para a gente responder sim ou não, amo ou não amo. Mas eu entendi que a pergunta dele era: em que nível está o seu amor para comigo? Mas naquele momento prostrado na sala do meu apartamento, eu estava debaixo de uma visitação do Espírito Santo muito forte. E quando a luz de Deus vem, querido, ela expõe a nossa real condição. Eu não apenas entendi que ele estava levando Pedro a uma autoavaliação sincera. Eu entendi que ele estava me chamando a uma autoavaliação sincera. E o pior, naquele momento, eu enxerguei o estado do meu amor por ele. E eu percebi que eu estava um pouquinho pior que Pedro. Eu acho que o meu não era nem filéu, era um filéuzinho de nada. E debaixo da constatação, eu comecei a chorar de uma forma que eu também não consigo descrever. Eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, porque durante muito tempo eu achava que eu amava o Senhor, quase que no estilo de Pedro, de dizer: eu estou pronto para morrer por você. Mas Deus começou a me fazer enxergar o meu coração, e a minha oração, que Ele te mostre o seu hoje. Porque Ele te trouxe aqui para te fazer a mesma pergunta que Ele fez há mais de 2000 anos a Pedro: tu me amas? A mesma pergunta que há 21 anos atrás Ele fez à irmã Maria: tu me amas? E a toda a nossa igreja. Ele está fazendo a você hoje, não para você dizer sim ou não, mas com o propósito de fazer com que você avalie qual é a dimensão do seu amor para com Ele. Irmão, eu chorei tanto quando eu entendi esse primeiro ponto, ou verdade do que Deus estava falando, que eu confesso que eu fiquei assim quase deprimido. Eu pensei: se no começo da mensagem está assim, até o fim Ele me mata. Mas a segunda coisa que Deus falou me levantou, me botou para cima. A segunda coisa que Deus falou comigo é que o nosso amor pode crescer. Eu quero que você fale isso para alguém ao seu lado. Fala: seu amor por Jesus pode crescer. Olhe para cá um instante. Eu entendi que o motivo pelo qual o Senhor queria que eu me avaliasse, o motivo pelo qual Ele quer que você se avalie, não é para que a gente se coloque num lugar de culpa ou condenação, porque isso é ministério do cão, do diabo. O que Deus quer é que a gente perceba que quando nós ainda não alcançamos o alvo, que a gente se empenhe por alcançá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, onde é que o senhor entendeu isso no texto? Eu quero que você leia comigo em João 21 agora, os versículos 18 e 19. A gente leu do 15 ao 17. Agora eu quero que você leia comigo 18 e 19. Jesus diz para Pedro: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Durante muito tempo, quando eu lia a Bíblia, eu botava um ponto de interrogação em várias das minhas Bíblias de estudo, na frente desse versículo 18. Aquele ponto de interrogação era uma sinalização para mim: é mistério. E eu ficava me perguntando: o que é que Jesus está falando aqui? Mas, irmão, a resposta no versículo seguinte, eu demorei muito tempo para enxergar. O versículo seguinte diz: disse isso para significar com que gênero, com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos pensar um pouco nessa conversa de Jesus com Pedro. Em primeiro lugar, você lembra que Pedro está no estado de carregar uma culpa violenta por ter negado ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro caiu em si. No momento em que caiu em si, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas a coisa não para no choro. Pedro, nesse dia, quando Jesus aparece para ele na praia, ele estava fazendo o quê? Pescando. Tinha voltado a pescar, coisa que ele largou lá no início. Mas ok, esse não é o argumento principal, nem é suficiente. Mas em Marcos 16, quando o anjo de Deus aparece para as mulheres que vão visitar o túmulo vazio, para dar notícia da ressurreição,
O anjo disse assim: ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. O único que é mencionado por nome é Pedro. O anjo diz: diga aos discípulos e a Pedro. Irmão, eu creio que se não tivesse esse e a Pedro, Pedro não ia achar que ele estava incluso naquela mensagem, porque ele se sentia cortado da seleção. Ele tinha falhado, ele tinha fracassado, ele tinha negado o Senhor, ainda que guardado as devidas proporções, a gente não possa colocá-lo no patamar do que Judas fez. Irmão, chegou bem perto. Eu creio que ele está arrasado consigo, eu creio que ele está achando que não vai a lugar nenhum. E o Senhor Jesus não só está insistindo nas 3 vezes: Pedro, apacenta minhas ovelhas, tipo, eu estou contando com você. Mas no versículo 19, Jesus olha para ele e diz: segue-me. O que Jesus falou a primeira vez, quando botou Pedro para dentro desse time, ele está falando de novo: segue-me. O que ele está dizendo? Pedro, eu não desisti de você. E qual é a boa notícia que nós vemos aqui? Jesus diz: quando você era mais novo, eu creio que isso não é só idade cronológica, mas está falando de maturidade. Ele diz: Pedro, você fazia o que queria, você se cingia a você mesmo, você ia onde queria, você mandava no seu nariz, você estava no controle. Ele diz: quando você for mais velho, isso não é só idade cronológica, como também é maturidade. Ele diz: outro te cingirá, outro te guiará, você já não vai mais estar no controle. E aí Jesus diz assim: estenderás as mãos, olhe para cá. Estenderás as mãos. Do que Jesus está falando? O versículo 19 diz: disse isso, estender as mãos, para significar com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Morte por crucificação. Eu, quando criança, quando eu lia a Bíblia, eu achava que só Jesus e os 2 bandidos é que tinham sido crucificados. Demorou para eu entender, estudando a história, que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Mas Jesus estava dizendo: Pedro, quando eu te dei a primeira chance de mostrar que você estava disposto a dar a sua vida por mim, você falhou. E é por isso que agora você olha para você e diz: amar eu amo, mas só filé, o agapau sacrificial eu não tenho. Mas Pedro, eu tenho uma boa notícia para te dar. Vai chegar o dia. Hoje você pode estar aqui no filéu, mas Pedro, você vai crescer. E vai chegar o dia onde você vai alcançar esse agapau. E quando esse dia chegar, eu vou te dar uma outra oportunidade de morrer por mim. E quando essa oportunidade chegar, você não vai negar fogo dessa vez, Pedro. Diz a tradição que Pedro não apenas morreu crucificado, mas quando chegou o momento de ser crucificado, ele teria dito: não sou digno de morrer como meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Alguém disse com muita propriedade, querido, que Deus não nos chamou em função daquilo que nós somos hoje, mas daquilo que Ele sabe que a gente virá a ser nas suas mãos. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não enxerga os fracassos do passado ou de hoje. Ele enxerga a capacidade de eu e você darmos a volta por cima, de eu e você crescermos, de eu e você irmos além, de eu e você alcançarmos aquilo que ainda não alcançamos. Aleluia! Glória a Deus! Eu demorei muito tempo, pastor Márcio, para entender aquela profecia de Isaías. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Mas quando eu mudei para o interior do Paraná, para Guarapuava, eu tinha me criado, nasci em Santo André, no ABC Paulista, mas me criei em Campinas, no interior de São Paulo, cresci no meio da selva de pedra, do asfalto. Eu fui conhecer de perto a lavoura só quando me mudei para o Paraná, com quase 20 anos de idade. Mas quando mudei, eu lembro que um irmão, muito querido, da igreja, não era só uma ovelha, um amigo, um dia ele me falou: pastor, o senhor está vivendo um contexto cultural completamente novo para você. E ele falou: eu queria te ajudar a entender o que é esse mundo, esse universo da agricultura que você está. Quando você tiver um dia livre, nós vamos marcar, eu quero te levar para você conhecer uma das minhas fazendas e o que é o trabalho que eu faço. E eu fui com ele. Era a época do trigo, não tinha chegado ainda a colheita, o trigo ainda não estava amarelo, estava verde, mas já estava bem alto. E eu lembro que ele falou: olha, eu vou fazer todo o trabalho que eu tenho que fazer e eu vou te explicando tudo para vocês se inteirando. Então nós estamos entrando no meio de um campo desse de plantio de trigo, que eu não fazia ideia de como esses campos eram imensos, enormes. E ele falou: olha, nós dividimos as áreas de plantio, eu preciso sempre checar e colher a amostragem de cada uma das áreas. Então a gente ia andando na caminhonete dele, e ele ia parando, colhendo a amostra, checando, observando as coisas o tempo todo. E aquilo foi me deixando agoniado. Porque, irmão, pensa numa caminhonete. Nós ficamos horas andando naquele campo. E
por onde a caminhonete passava. Eu estou olhando só no retrovisor e eu estou vendo por onde a caminhonete passa. Tem 2 trilhos por onde os pneus passam, onde o trigo está todo no chão. E com o tanto que a gente estava andando, eu acabei fazendo a pergunta. Eu falei, você anda esse tanto todo dia? Ele falou, praticamente todo dia. Eu lembro que eu disparei uma bobagem. Falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Porque se você anda esse tanto, e toda hora que você passa, você está acabando com esse trigo, daqui a pouco não vai sobrar mais nada. Ele começou a rir. Eu acho que se fosse hoje, ele teria dito, sabe de nada, inocente. Ele parou a caminhonete. Ele falou, pastor, desce, eu tenho que te mostrar uma coisa. E aí nós descemos. Ele disse, o senhor está vendo esse trigo aí no chão, os 2 carreiros por onde o pneu passou. Ele falou assim, você acha que isso não vai levantar? Eu falei, eu tenho certeza que isso não vai levantar. Ele falou, pastor, o senhor não faz ideia como é a natureza. Aí ele me disse, olha para esse canto da esquerda. Ele disse, tenta abaixar a cabeça, nivelar os seus olhos na altura do trigo e olha nessa direção que eu estou apontando. Eu comecei a olhar, ele falou, você está vendo alguma diferença? Eu falei, parece que nessa direção que você está apontando, parece que tem 2 carreiros que estão mais baixos que os outros. Ele disse, o senhor percebeu a largura do carreiro, a distância entre um e outro? Eu olhei para aquilo, olhei para trás, eles estavam mais ou menos um palmo esticado, abaixo do resto. Quando eu olhei aquilo, olhei de novo, que eu fiz a comparação das medidas, eu falei, não. Você não está querendo dizer que passou ali com a caminhonete? Ele levantou, ele falou, ali foi há 2 semanas. Eu falei, não, minha cabeça parece que explodiu. Eu dizia, uma caminhonete dessa tem que pesar no mínimo mais de 1 tonelada. É impossível esse trigo levantar. Ele falou, pastor, olha para trás. Ele falou, aqui o senhor nem precisa abaixar muito. A hora que eu olhei para trás, tinha 2 carreiros, onde estava bem mais baixo do que 2 palmos. Ele falou, isso aqui foi semana passada. Irmão, eu fiquei chocado, porque a minha razão não conseguia aceitar aquilo. Eu dizia, não pode, o peso disso é impossível. Ele falou, vou te mostrar como que fica impossível levantar. Aí ele foi atrás da caminhonete, num daqueles talos estava quebrado. Ele pegou exatamente no lugar onde estava quebrado e com o dedo ele esmagou. E a hora que ele mexeu para frente e para trás, esmagou, falou, agora é impossível. Ele diz, a única forma desse trigo não levantar mais é se o senhor esmagar onde a cana, a palavra cana significa caule, onde a cana está quebrada. Quando ele falou isso, caiu a ficha. Ele não esmagará a cana quebrada. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa o que te atropelou, te colocou no chão, Ele não vai roubar de você a esperança de se reerguer, a esperança de ser restaurado. Aleluia! Glória a Deus! De modo que quando Deus mostra, querido, que eu e você não estamos onde deveríamos estar, o que Ele quer não é colocar a gente para baixo. Quem tenta fazer isso é o diabo. O diabo que tenta trazer culpa, condenação, dizer que tipo de crente você é, você não vale nada. Mas, querido, Deus está olhando para mim e para você. Ele não enxerga só o que nós fomos, nem só o que nós somos, mas Ele enxerga onde é que nós vamos chegar. Ele está dizendo, Pedro, eu olho para você e eu não vejo ágape ainda. Você está enxergando o filé, o que eu via desde o início, mas Pedro, eu quero que você olhe para frente e saiba que o seu amor vai crescer, que um dia você vai estar pronto para dar a sua vida por mim. E eu acredito que Deus quer trazer no meu e no seu coração, querido, não só a consciência de que talvez o nosso amor não esteja onde deveria estar, mas eu creio que Ele quer nos levar à convicção e ao entendimento de que nós vamos chegar lá. Vira para o irmão ao seu lado e fala para ele, Deus acredita em você. Irmão, Deus acredita em você mais do que sua mãe. Porque mãe é mãe, fala sério. Eu vi uma história uma vez, eu falei, tem que ser piada. Falaram de uma mãe que foi assistir o filho desfilando na parada militar. E disse que o menino passou marchando o compasso trocado da tropa o tempo todo. Quando todo mundo erguia a perna direita, ele erguia a esquerda e vice-versa. Diz que a televisão acompanhou ele do começo ao fim. No final, não sei como, acharam a mãe, foram entrevistar a mãe. Como a senhora se sentiu vendo seu filho marchar no compasso trocado da tropa? Ela disse, meu filho fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. Porque mãe é mãe, querida, ela tem a capacidade de enxergar nada de ruim, tudo de bom. De vez em quando a gente brincava com um amigo na adolescência que dizia que era bonito, a gente dizia, quem foi que falou? Sua mãe? Mas eu quero te dizer, querido, que Deus acredita em você mais do que sua mãe. Ele enxerga em você coisas que nem você, nem sua mãe enxergou ainda. A sua capacidade de crescer, de se tornar alguém melhor. Aleluia! Glória a Deus! E para terminar, a terceira coisa que Deus falou e falou muito forte ao meu coração.
que o amor não se expressa somente em palavras. Em 1 de João 3,18, a Bíblia diz: filhinhos, não amemos nem de língua, nem de palavra, outra versão diz nem de boca, nem de língua, mas de fato e de verdade. Em outras palavras, não adianta apenas a gente falar que ama. Nós precisamos demonstrar o nosso amor por meio de ações. E uma coisa que o Senhor falou muito forte aquele dia comigo foi: quem ama, trabalha. Eu quero que você fale isso para alguém perto de você. Diga: quem ama, trabalha. Agora preste atenção um instante. Jesus pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas? Independente de Pedro estar dizendo: eu amo filéu e não agapau, o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amar eu amo, Senhor, mas já te disse, não é aquela para apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você só me ama filéu mesmo, Senhor, é só isso, não tenho mais do que isso. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você me ama, ame aquilo que eu amo. Se você me ama, demonstre o seu amor por aqueles que eu amo. Irmão, se você falar que me ama, que me quer bem, que me respeita, mas em algum momento maltratar minha família, que eu esqueci de apresentar, está aqui no primeiro banco, queria que eles ficassem em pé um pouquinho. A Kelly, o Israel e a Alice. Ó. Se você falar que me ama, que me quer bem, mas maltratar minha família, você vai conhecer minha antipatia ao lado não tratado da minha alma. Porque eu não consigo ler o seu respeito, o seu amor por mim, se você maltrata minha família ou aqueles que eu amo. Mas se você tratar bem minha família, você vai conhecer minha simpatia rapidinho. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, você me ama? Então demonstre isso, amando aqueles que eu amo. Eu creio que nessas últimas 2 décadas a igreja melhorou, porque antigamente a gente não falava de amor ao Senhor, a gente não cantava sobre isso, e nós melhoramos muito. Eu acho que a gente tem falado até bastante. Mas o que Deus espera quando o assunto é amor, querido, não é que a gente apenas declare isso, não é que a gente apenas cante isso. Ele espera que a gente demonstre isso por meio de trabalho. O que eu ouvi muito forte há 21 anos atrás, que quem ama tem que arregaçar as mangas, botar a mão na massa, tem que trabalhar. Se eu e você amamos o Senhor, querido, a melhor forma de demonstrar isso é ir além daquilo que nós cantamos e declaramos. E é nos dedicarmos a ganharmos as pessoas e a ajudarmos a cuidar delas. Sabe, eu lembro da época em que a gente começou a falar muito sobre Maria. Dizer que a gente não podia ser só Marta. Eu concordo, querido, a minha geração, a geração de quando eu era criança, eu cresci dentro da igreja. A gente era a geração ativista. Domingo para a gente era uma canseira. Você ia para a escola bíblica dominical, depois tinha um culto. Depois do culto tinha evangelista, tinha visita, tinha ar livre, tinha um monte de coisa. À noite tinha outro culto, eu nunca entendi, porque a gente ia aqui nos 2 cultos. Mas domingo era o dia de trabalho. Não era difícil, quando você precisava de algo, recrutar as pessoas e ter gente voluntária para fazer, porque todo mundo queria fazer alguma coisa. Está certo que a gente não entendia tanto a importância da comunhão, como a gente vem aprendendo ultimamente. Mas uma mensagem começou a ser pregada, dizer: a gente não pode ser Marta, a gente tem que ser como Maria, tem que saber estar aos pés do Senhor, e eu não estou falando contra isso. Não me entenda mal. Mas nós saímos de um extremo para outro. E com o perdão da palavra, porque eu preciso usá-la, é intencional. Generalizando, nós estamos nos tornando a geração vagabunda em termos de igreja. Gente que não quer trabalhar, gente que não quer pôr a mão na massa. Há uma mentalidade de consumo que invadiu a igreja. É um alto nível de exigência. As pessoas chegam e querem o melhor tratamento, o melhor serviço, e se não for bom, eu vou para a concorrência. Camarada chega e ele quer um ministério infantil nota 10. Mas ajudar a cuidar nem do filho dele. Muito menos dos outros. O padrão de exigência, querido, até na música, está cada dia maior. Um dia desse, no final do culto, o irmão falou para mim: não gostei dessa música cantar. Eu falei: por acaso foi para você que nós cantamos? Tem gente achando que é para eles, que ele já não é mais para o Senhor.
É a mentalidade de consumo. Ele acha que tudo gira em torno dele. E o nível de resposta, querido, em termos de trabalho, está cada vez menor. Mas em nome de Jesus, nós vamos mudar essa condição. Nós vamos nos levantar para ser uma geração que demonstra o amor pelo Senhor, transbordando isso nas pessoas. Irmão, depois de Deus ter falado isso comigo, eu não durei muito tempo para reprovar no primeiro teste. Alguns meses depois, ou seja, isso aqui ainda estava fresco. Eu lembro que eu me cansei de um grupo de irmãos na igreja, que na época eu apelidei eles dos tribulosos. Porque eles traziam muita tribulação na igreja. Mas aquilo assim me deu a tampa, me deu o limite de toda a paciência. Eu lembro que um dia entrei no quarto, peguei minha mala, comecei a juntar minhas roupas. Falei para Deus, vou-me embora, não aguento mais esse povo. Eu tinha alguns meses no ministério pastoral, não tinha nenhum ano. Falei, desisto, não dou conta disso. Enquanto estava juntando minha mala, o Espírito Santo falou comigo, você não ama esse povo, a ponto de se sacrificar por eles? Falei, não amo não. Irmão, eu aprendi a ser honesto com Deus. Ele sabe tudo. Falei, o que eu amava deu para eu vir até aqui, deu para eu sacrificar até aqui. Daqui para frente, não amo mais, não sacrifico mais. Aí veio a segunda pergunta, você me ama? Falei, você sim, eles não, vamos separar. O que eu não esperava, irmão, é que aquela segunda pergunta era um anzol que me pegou de jeito, uma isca. Ele me disse, então se você me ama, você vai desfazer essa mala agora. Ele diz, porque se você não consegue ficar por amor a eles, eu espero que no mínimo você fique por amor a mim. Porque ele diz, eu não vou desistir de nenhum deles, eu dei a minha vida por cada um deles, eu não abro mão de nenhum deles. E se você tiver um pingo de consideração por mim, você vai desfazer essa mala. Minha vontade era dizer para ele, apelou, hein? Mas pensa num negócio que funcionou. Eu não sei nesses 21 anos de ministério pastoral, quantas vezes, mesmo em outros lugares, eu pensei na mala. Cada vez que eu lembrava da mala, eu lembrava daquela voz dizendo, se você me ama, faça por mim. Sabe, querido, no início, a gente pode trabalhar com muitas motivações. Tem gente que trabalha porque ele quer ser reconhecido. E eu não vou dizer que é errado reconhecer. Deus trabalha com galardão e reconhecimento. Então, é certo reconhecer. Mas quem trabalha só para ser reconhecido, quando for reconhecido, ele para de fazer. Qualquer motivação que eu e você tivermos para fazer algo para Deus, um dia acaba, um dia termina. Antes de eu entrar no ministério, eu comecei a ouvir palavras proféticas de como Deus ia me usar na nação e fora dela. Vinham os profetas que não sabem guardar segredo, metiam a mão na minha cabeça. Eu vejo o dia em que você vai ficar cruzando os céus dessa nação de avião, do lado para o outro, irmão. Eu tinha vontade de rir, eu nunca mais falei mal de Sara. Porque tem coisa que é divertida mesmo. Eu nunca tinha andado nem de teco-teco. Imaginava se um dia eu andar de balão, desses dirigíveis. Os caras dizendo, vai ficar cruzando a nação de um lado para o outro, eu tinha vontade de rir. Mas à medida que o tempo passou, o ministério foi começando, eu fui vendo a sinalização da intervenção de Deus. E eu comecei a descobrir um universo completamente diferente da minha criação. Eu nasci e cresci numa estrutura muito simples, financeiramente falando. Eu me lembro da gente tomando banho e papai batendo na porta do banheiro. Vamos logo, está gastando. A gente dizia, mas o chuveiro está desligado a luz. Ele dizia, mas está gastando a água. E eram uns 3 pinguinhos, porque a coisa estava feia, irmão. Primeira vez que eu fiquei num hotel foi na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A barra não era essa barra toda que é hoje, mas eu digo que já era uma barrinha de respeito. E quando entrei naquele quarto, irmão, eu fiquei deslumbrado. Primeiro banho que eu fui tomar, eu gastei 1 hora. Eu olhei e falei, isso não é um chuveiro, isso é um pai, te abraça, te acolhe. Não era uma ducha que eu nunca vi, nem num filme, eu acho que eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei 1 hora. Aí dei uma pausa, eu estava muito cansado, fui no quarto, peguei uma banqueta plástica, mais 1 hora sentado. Quando deitei, eu nunca tinha visto uma cama daquela, esses boxes americanos, que hoje é comum, na época não era não. Eu lembrava do meu colchão de mola, aquelas molas todas tortas. Você virava à noite, o colchão já te desvirava. Na primeira noite que eu dormi no hotel, eu já me corrompi. Não fui na reunião de manhã, fiquei dormindo até mais tarde. Café da manhã, foi café da manhã, almoço e janta. Eu nunca tinha visto tanta comida, comia até o umbigo virar para fora.
Eu fiquei deslumbrado com aquilo. E a primeira vez que eu voei de avião, eu tirava foto até do bagageiro, tá? Eu ficava impressionado, eu olhava para o aeroporto e dizia, meu Deus, é limpinho, não tem nada a ver com a rodoviária. Eu ia no banheiro, querido, sem vontade, só para gastar a taxa de embarque, eu achava caro. Porque comparado ao universo que eu cresci, aquilo me deslumbrava. Mas sabe de uma coisa, querido? Chega uma hora que nada que te deslumbra no começo vai continuar te deslumbrando depois. Eu me lembro de uma ocasião que me hospedaram numa casa em São Paulo, uma mansão. Quando eu cheguei, parecia uma cena de filme. Motorista, ele dirigindo com cap, eu atrás, um carrão. Parou na porta da casa, abriram a porta, eu desci, estava marido e mulher, os anfitriões na porta. 2 empregadas uniformizadas do lado dele. Ele me deu as boas-vindas formalmente, falou, pastor, enquanto o senhor estiver debaixo do meu telhado, o que desejar a sua alma, essas cozinheiras vão preparar para o senhor. Ele falou, não estou falando só de qualquer culinária do Brasil. Ele falou, nós estamos em São Paulo. Qualquer culinária do mundo, o que o senhor quiser, elas vão fazer. Eu falei, sério? Olhei para uma delas e falei, já posso encomendar o cardápio de amanhã? A mulher só me deu um sinal. A empregada era muito mais chique que eu. Quando ela me deu o sinal, eu falei, então para amanhã eu quero. Eu falei, só vai anotar ou lembrar de cabeça? Ela só dizia, pode ir, senhor. Eu falei, amanhã eu quero arroz, feijão e ovo. Quando eu falei ovo, ela regalou o olho. Ovo? Falei, ovo frito, zoião instalado na frigideira. O irmão me interrompeu, falou, você não está entendendo. Eu falei, quem não está entendendo é você. Você falou que desejar a minha alma. Eu falei, se o senhor queria fazer a média, já fez, estou impressionado com isso tudo, nunca vi antes. Mas é o que eu quero? Ele falou, é. Eu falei, eu cresci comendo arroz, feijão e ovo. Eu estou com saudade de arroz, feijão e ovo. Não aguento mais frescura que me dão em todo lugar. A mulher fez uma cara de dó, falou, mas só isso? Eu falei, bota uma rúcula. Irmão, nunca achei que ia chegar nesse ponto. Mas aquilo que pode te deslumbrar no início, não vai deslumbrar depois. Eu nunca achei, irmão, que os aeroportos e o avião que me deslumbrava ia cansar. Hoje, 21 anos depois, eu não aguento um aeroporto, irmão, não aguento avião, não aguento check-in, não aguento nada disso. E eu odeio aquela voz do aeroporto do Galeão, gravada. Voo 3, 7, 8, 4, me dá uma vontade de gritar, fala direito! Porque chega uma hora, querido, que mais nada disso vai te empolgar. Quem entende o que eu estou falando? A única motivação que subsiste. Quando eu tenho um fim de semana como este, de trazer a família comigo, eu ergo a mão para o céu. Mas eu fico 3 dias por semana, em média, longe da minha mulher, dos meus filhos. Tem gente, irmão, que gosta. Uma vez conheci um pastor, ele falou, não, minha sogra veio morar em casa, então eu fui para o ministério itinerante. Parece que o cara está fugindo de algum problema. Tem gente que gosta, eu não gosto não. Deus me deu uma família abençoada. Eu amo demais eles. E outro dia alguém falou, pastor, mas é 3 dias. Eu falei, toda semana, todo mês, todo ano, já por um bom tempo. Tem hora que eu já saio, entro no carro, saio chorando. Tem hora que eu vou pegar o voo, eu estou chorando. Mas sabe, a única coisa que não me faz desistir é porque eu sei para quem eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E não importa o quanto isso custe, eu estou dizendo para ele, você vem em primeiro lugar. Eu sei que você percebe que o Espírito Santo está movendo nesse lugar. E o propósito dele é fazer ecoar no seu coração a mesma pergunta que Pedro ouviu há mais de 2000 anos, que a irmã Maria ouviu há 21 anos atrás, tu me amas? E o propósito não é só para você dizer sim ou não, é para você se avaliar. E talvez você já sabe, você não se avaliar sozinho. Você talvez fazer aquela oração do salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O Senhor Jesus nos amou tanto, sem reservas. E eu creio que quando nós entendemos o quanto Ele nos amou, é impossível nosso coração não se constranger e não corresponder com Ele. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, se um deu a sua vida por todos, logo todos morreram. E os que morreram, morreram para si mesmos. E não vivem mais para si, a não ser por aqueles que por eles morreu e ressuscitou.
Por outro lado, se você descobrir que não está onde deveria estar, e eu creio que essa é a condição da grande maioria de nós, o Senhor não quer com isso te desanimar, mas Ele quer sinalizar um lugar de uma manifestação maior e mais madura de amor que você pode alcançar. E talvez o que a gente terminou falando aqui seja o grande termômetro para avaliar o primeiro e o segundo ponto. Qual é a sua disposição de serviço? Qual a sua disposição de trabalho para Jesus? Isso talvez te ajude a entender o quanto você ama. Isso talvez te ajude a avaliar se você está crescendo. Isso precisa te levar a tomar uma decisão hoje. O que Jesus veio buscar e conquistar, querido, não é apenas uma noiva, mas é também um exército que fará diferença nessa terra, que vai estabelecer o reino de Deus nessa terra. E a geração que vai fazer diferença avançando em conquista é uma geração que vai dar uma resposta muito profunda de amor para com Ele. Feche seus olhos por um instante. Meu Deus, eu tentei da melhor forma possível não apenas compartilhar aquilo que o Senhor tem me corrigido e me ensinado, mas apontar um caminho para que cada um de nós se determine a buscar aquilo que nós estamos te apresentando hoje desse amor total. Nós nos arrependemos, Senhor, porque se te amar de todo o coração, alma, entendimento e força é o maior mandamento. Então não te amar dessa forma não pode ser chamado de nenhuma outra coisa a não ser uma quebra de mandamento ou pecado. É por isso que quando o Senhor confronta o anjo da igreja de Éfeso, o Senhor diz: lembra de onde caístes. O Senhor não chama isso de uma crise espiritual, o Senhor chama de queda. O Senhor diz: arrepende-te, porque isso não é outra coisa a não ser pecado. Mas o Senhor também diz: volta à prática das primeiras obras. Nós queremos reconhecer que não temos chamado como deveríamos, mas nós clamamos graça e favor para, debaixo da ação do Teu Espírito Santo, pegarmos esse caminho de restauração. Eu oro que o Senhor sopre sobre nós hoje. Cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar, aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela televisão, pela internet, aonde quer que estejam, que o Teu Espírito Santo os envolva agora. E que o Senhor possa encontrar em nós resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando o Senhor diz: lembra-te de onde caíste, Ele está apelando para a sua memória. Ele não está apelando apenas para um mandamento, para que você o ame no senso de obrigação. Mas quando Ele diz lembra, eu creio que Ele quer dizer: se você lembrar como já foi bom aquilo que a gente teve junto, você vai querer isso de volta. Você vai sentir saudade. Eu creio que hoje Deus quer trazer no coração de muitos de nós saudade de um lugar de comunhão e de manifestação de amor mais profunda que nós já tivemos e talvez não estamos manifestando hoje. Fala com Deus, querido. Você que está aí lutando com esse nó na garganta, com essa vontade de chorar, não luta não. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, deixa o Espírito Santo resgatar algo aí de dentro. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Mas aproveita esse momento para reconhecer aonde você está. E se você, como eu, reconhece que não chegou onde deveria chegar, aproveite para clamar graça e favor, porque Deus acredita que eu e você podemos ter uma resposta maior e mais profunda. Fala com Deus em nome de Jesus. Fala com Deus enquanto Ele fala com você. Em nome de Jesus.
Coloquemos-nos em pé, irmãos. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Levante bem alta a mão dele. Vamos dar as mãos pelos corredores e vamos orar cantando essa mensagem. É uma oração. Eu acho que é melhor soltar a mão do irmão e colocar as duas mãos no coração. Coloque e cante. Ore cantando. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Com a mão no seu coração, feche seus olhos. Ore comigo e fale: Jesus, tudo que eu quero é alegrar o teu coração. Eu quero te amar mais. Eu preciso demonstrar mais o meu amor por ti. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que nesta noite o seu amor por Ele seja tão intenso, para que com alegria você faça a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Ele já provou o quanto te ama, mas a maneira de você responder o amor dEle começa no instante quando você entrega a sua vida a Ele, no momento quando você o toma como seu Senhor e Salvador, no momento quando você se converte, no momento quando você volta para Ele como um pródigo para a casa do Pai. Isso é a expressão de amor. Quero me identificar com todos que estão aqui orando. Feche seus olhos, com a mão no seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama, e nesta hora eu abro meu coração. Eu reconheço que sou um pecador, perdido, miserável. Eu não posso salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Nesta hora, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto, arrependido, buscando o teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho agora por você. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado dos caminhos dele e hoje volta como pródigo, voltando para a casa do Pai. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Sem constrangimento algum, levante bem alto a sua mão. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, desviado, volta aos caminhos dele. Levante bem alto a sua mão, pode levantar. Eu quero ver a sua mão levantada, levante bem alto. Eu preciso ver a sua mão, levante a sua mão. Outros estão levantando as duas, levante. Isso. Agora,
todo silêncio. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares. Eu quero orar por vocês aqui à frente, sem constrangimento algum. Ninguém te ama mais do que Ele. Desça lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Você que está aí ao lado de alguém, traga-o agora aqui à frente. Enquanto vamos estar cantando essa mesma música, deixe o seu lugar. Este é o momento de Deus para a sua vida. Pode deixar o seu lugar. Venha, seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança. Deixe o seu lugar e venha. Venha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora. Esse é o momento do céu para a sua história. Esse é o momento do céu para você. Venha. Todo crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Vem. 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 Renova em mim a canção de amor por ti, Jesus. Vem. Leva-me de volta Vem. ao lugar do encontro, aos primeiros dias. Faz-me de novo. Vocês que estão aqui, fiquem em pé. Chega aqui bem perto de mim. Podem chegar. Chega aqui bem pertinho, bem pertinho. Pode chegar, chegue mais perto. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui. Enquanto os músicos vão ser trocados pela equipe agora do Vinícius, eu quero que você chegue aqui à frente, chegue aqui. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Este é o momento dos céus para você. Você que acha que não, minha hora ainda vai chegar. Sua hora é agora. Ninguém te ama mais do que Ele. Nesta noite você foi confrontado pelo amor dEle. João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas vidas estão chegando. Igreja, estenda as mãos agora. Estenda as mãos. Não importa que tenhamos passado do horário, isso não importa para a gente. Porque a sua vida é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desligamos destas vidas todo o poder das trevas. E ligamos cada uma delas com a tua vida, para que a partir de agora possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Eu coloco, Pai, cada um desses corações no teu coração, para que vivam perdoados, restaurados a partir de hoje. Que esses nomes estejam sendo escritos no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. No momento quando você disse, Jesus, entra na minha vida, ou você que estava afastado disse, eu volto aos teus caminhos, Ele entrou, perdoou, zerou a sua história e agora tudo é novo. Essa paz que você começa a experimentar, ela não vai terminar. É algo que você vai começar a experimentar de uma forma muito, mas muito mais intensa. E queremos abençoar.